Novamente, a graça e a paz. Amém. Que bom que vocês estão aí. Abram a palavra do Senhor no livro de Romanos, texto que nós lemos. O apóstolo Paulo, ele está lembrando uma coisa que todo mundo sabe. Todo mundo sabe. A partir do pecado de Adão, todos os demais homens foram concebidos em pecado. Todos pecaram, né? Todos os homens, segundo o apóstolo Paulo, nesse capítulo, se encontram nessa condição. Romanos capítulo 13, a partir do verso 9, ele vai fazer uma explanação acerca disso. Ele vai colocar que não há um justo sequer, não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Todos os homens estão embaixo do pecado. Havia uma linha de crença, os religiosos da época que acreditavam que, seguindo a lei que foi estipulada, eles já estavam salvos, eles estavam fora da condenação. E Paulo disse que não, que nem mesmo os judeus, nem mesmo a lei vai constituir essa exceção. Todo mundo está em pecado e todos estão condenados ao fogo do inferno. É isso que ele está dizendo. E aí, no capítulo 23, ele vai dizer: todos pecaram. No verso 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Enquanto, irmãos, a condição de pecador, eu já quero iniciar dizendo que há uma solução para isso. Mas só há uma solução, só há a solução para isso. Não existem meios pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser pela pessoa do Senhor Cristo Jesus. Ele é a única condição. Não há igreja, não há religião, não há condição diferente para a salvação a não ser pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Todos nós estamos condenados, mas a partir do momento que a graça do Senhor nos alcança e nós abraçamos essa graça, nós convergemos, nós somos convertidos e, em vez de estarmos indo para a condenação, estamos caminhando para a salvação em Cristo Jesus. Aleluia. No entanto, irmãos, há religiões, há ideologias que dizem o contrário, que o ser humano é bom. Alguns chegam a dizer que estamos caminhando para um mundo melhor graças ao esforço humano. Eu não sei o que você tem sentido. Eu não vejo isso e não acredito nisso. A ideia que eu vejo, toda a resposta da sociedade, toda a resposta da humanidade me diz que o mundo caminha ainda a passos largos para o fim. Não tem nada que seja bom. Outros dizem, reclamar, que dizer que todo mundo pecou é generalizar, porque alguns podem não pecar. Outros sustentam sua argumentação na afirmação de que não existe pecado, no máximo alguns equívocos e erros. Isso é o que o mundo prega. Tudo aquilo que a pessoa faz com amor não é pecado. No entanto, são vários os argumentos, mas a Bíblia diz que o pecado faz parte da condição humana. Faz parte. Nós agora temos a graça do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas, amém? Nós não já temos essa graça? Mas não estamos na prática do pecado, mas pecamos. Vez ou outra, você já se pegou em xeque? Eita Deus, não era para fazer, eu fiz, não era para dizer, eu disse, não é verdade? Porque faz parte da natureza humana. Mas Cristo é a nossa libertação.
Cristo é a liberdade para esse pecado que tanto nos assombra. Por que alguns não são salvos? Por que algumas pessoas não são salvas? Ao mesmo tempo que a Bíblia diz que onde habitou o pecado, superabundou a graça. E a graça é uma manifestação do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, oferecendo salvação a todos. Oferecendo salvação a todos. É a graça, é a oferta de Cristo. É através dessa graça que nós alcançamos a bênção da salvação. É como se, a despeito dos pecados que estão dia após dia diante de nós nos escondemos embaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. E ela verdadeiramente é aquilo que é o nosso escudo, para que possamos dia a dia estar em condição de vermos a Deus. Interessante que quando se fala da graça, irmão, não há esforço a ser feito, não há preço a ser pago. Tudo já foi feito por Cristo. Não há esforço. Basta eu me apropriar da graça que está em Cristo Jesus. Se eu me aproprio dela, eu estou livre da condenação e eu estou livre dos males que o pecado me traz. Se é tão simples assim, por que muitos resistem à graça da salvação? Não é verdade? Já foi falado aqui, outro dia um jovem rico chegou para o Senhor Jesus e disse assim: bom mestre. E Jesus não vai nem se isentar, ele vai dizer: por que me chamas de bom? Bom é o meu Pai que está no céu. Só Ele é bom. Só Ele é bom. E aquele menino, aquele rapaz queria saber como ele poderia ser salvo. Como ele poderia ser salvo? E ele disse que ele obedecia todas as leis. Tudo, desde o tempo de menino, ele atendia à lei. Irmãos, o apóstolo Paulo diz que a lei aponta o pecado, mas ela não pode redimir. Só quem pode redimir o homem é Deus, através do sacrifício de Cristo Jesus. Só isso é capaz de redimir o homem. É interessante que nem todos serão salvos exatamente porque não acreditam no pecado. Quando não se acredita no pecado, se insiste em achar que o mundo não pode ser isto, que o homem não pode ser aquilo, que nós estamos sendo pessimistas demais, nunca haverá consciência de pecado e nunca haverá consciência da necessidade da pessoa de Jesus Cristo. Eu estou aqui, você está aqui porque nós carecemos de Cristo na nossa vida todos os dias. Sem Ele não há condições. A gente sempre conversa, eu estava vendo o Rodolfo hoje, o Rodolfo passou por uma situação, eu imaginei Rodolfo ainda, a gente conversando, eu pensando, Senhor, se ele ainda fosse o velho homem, hoje fizeram graça com a pessoa do Rodolfo, e eu vou dizer, o cara para fazer graça com o Rodolfo tem que ser muito corajoso, comigo pelo meu tamanho todo mundo faz, mas você já olhou o irmão Rodolfo? Rodolfo parece um armário, ele é tipo 2 por 1,5, e o cara para fazer graça tem que ser muito corajoso, e hoje fizeram graça, eu disse assim, Rodolfo, a mão não inchou não, ele disse, pastor, inchou, mas eu me lembrei que hoje eu sou uma nova criatura, aleluia. Eu não posso resolver, mas o Deus a quem eu sirvo pode resolver sim. Então nós vivemos, irmãos, essa questão, esse dilema. Tem pessoas que não reconhecem que são pecadores. Enquanto não há essa consciência de pecado, Cristo estará sempre distante, a graça de Cristo estará sempre distante dessas pessoas. Mas o Evangelho começa exatamente com isso. O Evangelho começa em reconhecendo que se é pecador. A Bíblia não diz alguns, a Bíblia diz todos.
pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem. Você que está aqui, eu e você, nós carecemos da glória de Deus. Quando? Todos os dias, todas as horas da nossa vida, né? Não há idoso, não há jovem, não há adolescente, homem, mulher, criança, todos nós nascemos em pecado e carecemos da glória de Deus. O Evangelho, queridos, não para aí. Todos os que creem são justificados, ou seja, perdoados e tornados justos. Porque enquanto o Evangelho aponta que nós somos pecadores, o próprio Evangelho tem a solução, tem o remédio para a nossa falta. E o remédio para a minha e a sua falta é Jesus Cristo. Ele é a solução. Ele ofertou gratuitamente por nós sua graça. Por meio da redenção, nós fomos justificados, nós fomos tornados justos pelo Senhor. No verso 23, 24 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. O mesmo Evangelho que diz que eu sou pecador, tem a receita, tem o remédio. E o remédio para mim e para a sua vida é Jesus Cristo. Aleluia. Outros irmãos preferem concordar com a ideologia dominante do mundo de que há outros caminhos além de Jesus Cristo. Eu lembro de um depoimento do Netinho, eu não sei quantos lembram do Netinho, foi de um grupo de pagode famoso, e ele tinha um programa na Record, e ele dizia assim: eu estou de bem com todos os santos. Sabia que tem gente assim? Eu estou de bem com todos os santos. Na terça-feira eu vou para a sessão do descarrego. Na terça-feira eu vou para a sessão do descarrego. Na sexta-feira eu vou lá para o terreiro de compadre, não sei das quantas. No sábado eu vou para a igreja católica. Eu estou de bem com todos os santos e todos os santos me amam. Há gente que imagina e que entende que não há só um caminho. Existem vários caminhos para se achegar a Deus. É isso que pregam as religiões. É isso que pregam as diversas religiões. Mas isso não é o que diz a Bíblia. Isso não é o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que só há um caminho. E o caminho é Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é vai, é vem. Ou seja, tem que passar por aquele que é a porta. Para ser salvo, tem que passar por Jesus. Mas o pensamento dominante do mundo acha que se você é religioso, se você é uma boa pessoa, se você é gente boa pra caramba, falta um pouquinho de nada para você ir para o céu. E às vezes a gente tem essa impressão também, já tem, não, nossa, esse meu vizinho é tão bom, é honesto, é bom marido, é bom pai, é gente boa, fala com... é muito bom, falta pouco para ele ir para o céu. Já pensou assim? Enquanto que tem aquele miserável, né, ruim, que a gente já imagina ele no inferno pegando fogo. Não é não? Eu sei que enquanto a gente pensa num bom, que falta pouco para ir para o céu, a gente pensa num ruim, que falta pouco para ele queimar no inferno. E aí, a solução tanto para um, quanto para o outro, é a mesma. Aleluia. Os dois estão em pé de igualdade diante do Senhor, porque diante do Senhor nem tem o bonzinho, nem tem o mauzão. Os dois carecem da glória de Deus.
e se não se esconderem embaixo da graça, do sangue, do sacrifício de Cristo, jamais herdarão a salvação. Pode ser bom como for, pode ser ruim como for, se não confessarem a Cristo, estarão indo para a condenação eterna. Então não há outro caminho, não, mesmo que as pessoas pensem numa outra ideologia, mesmo que você esteja bem com o seu chakra, mesmo que você tire lugares de meditação, não, mesmo que faça isso, só há salvação na pessoa de Jesus Cristo. E é isso que a gente precisa entender nessa noite. Todos precisam de Cristo. Eu preciso de Cristo. Você precisa de Cristo. Nós precisamos de Cristo. Ele é a solução para mim e para a tua vida. Ele é a resposta para todas as coisas que eu vou passar e que você vai passar também. Jesus é a resposta. Outros preferem, irmãos, acreditar na possibilidade da autossalvação, né? Houve um tempo em que se vendia até terreno no céu. Se bem que hoje estão vendendo também, né? Hoje estão vendendo. Hoje eu vi um vídeo que estavam vendendo cura, né? Se você não podia pagar 1.000, você podia pagar 500, né? E a Bíblia diz assim: de graça recebeste, de graça dai. Recebeu o quê? O dom da salvação. Não negocia com ela, não negocia o evangelho. Então, irmãos, não existe essa questão de autossalvação. Para uns, se seguimos os mandamentos de Deus, somos honrados por Ele com a salvação. Para outras, ações humanas de bondade, solidariedade, são capazes de purificar o coração humano, e não é preciso um salvador. O homem se salva a si mesmo. O resumo do pensamento da autossalvação é simples: eu preciso fazer alguma coisa. É como se Deus não fosse capaz de nos oferecer de graça algo tão extraordinário quanto a sua própria graça. Para todos esses, deve soar a cristalina mensagem de Paulo: portanto, ninguém seja declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência da lei. Você pode ser a melhor pessoa de todos, você pode fazer de tudo para agradar a Deus, mas isso não te concede salvação. Não é pelas boas obras. A salvação em Cristo nos leva às boas obras, mas as boas obras não nos levam à salvação. Os irmãos entenderam? Quando eu sou uma nova pessoa em Cristo, eu estou completamente cônscio, eu estou consciente de que o fato de estar em Cristo, de que o fato de ser uma nova criatura, automaticamente me leva a fazer coisas boas para mim e para aqueles que estão ao meu redor. Então, pode comprar, pode pagar pedacinho do céu, vão ficar com seu dinheiro. Só tem um que salva, só tem um que leva para o céu, e esse é Jesus Cristo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E é tão pleno, irmãos, a graça do Senhor, o perdão do Senhor é tão plena. Essa semana eu pregava na casa da irmã Roneide, e o texto que nós lemos era aquele texto em que há dois malfeitores, um de um lado e outro do outro de Jesus ali na cruz do Calvário. E Jesus, depois de ter sido sacrificado durante toda uma noite e um dia, ele está pregado na cruz, e um dos malfeitores diz assim: salva,
Desce da cruz e nos salva também. Tu não és o Deus. E o outro diz assim: cala a boca. Cala a boca. Nós estamos aqui porque merecemos. Esse que está aqui é um santo homem. Ele nada fez. Ele não merece estar aqui. Aquele homem estava consciente do seu pecado. Aquele homem estava consciente de tudo o que ele tinha feito. Irmãos, eu e você precisamos estar conscientes do pecado e nos afastar cada vez mais dele. Porque agora nós não podemos viver pecando. Não é porque onde aumentou o pecado, superabundou a graça, que eu e você vamos viver na prática do pecado. Isso não mais nos pertence. Quem é nova criatura em Cristo não vive na prática do pecado. É por isso que eu e você precisamos de Cristo. Nós precisamos de Cristo. Eu acho interessante o pedido que aquele homem faz ao Senhor Jesus, quando ele está consciente do seu pecado, quando ele está consciente de quem ele é e de quem é aquele que está ao lado dele. Ele diz assim: Senhor, quando vier o teu reino, lembra de mim. Aleluia. Ele não pediu salvação, ele pediu a Jesus para em algum momento lembrar dele. Senhor, quando vier o teu reino, lembra de mim. E sabe o que o apóstolo Paulo diz? Que Jesus dá mais do que pedimos, infinitamente mais do que pensamos. Aleluia. Ele olha para aquele homem e diz assim: filho, hoje mesmo. Não é quando vier o meu reino, não. Eu não vou só lembrar de você quando vier o meu reino, não. Eu estou dizendo para você que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Quando nós estamos conscientes do pecado e sabemos quem é Cristo, a graça dele abunda ao nosso coração. Bendito é o teu nome, Senhor. Há outros irmãos, eu estou falando sobre a salvação. Por que nem todos serão salvos? Porque tem gente que está no curso desse mundo, tem gente que acha que pode se auto-salvar, e por outro lado tem alguém que é fatalista. Sabe qual é o fatalista? Eu já sou pecador, eu nasci em pecado, né? Eles preferem o desespero, eles preferem aceitar a maldade humana e acham que não tem solução para a vida dele. Já encontrou alguém assim? Com certeza você já encontrou. Ah, não tem jeito não, ó, eu já fiz isso, eu já fiz isso, eu já fiz isso, e vai, né? Parece uma folha corrida. Para mim não tem mais jeito. Para mim o inferno já está esperando de boca aberta. Tem gente assim. Aceitam a maldade humana, põe tanto peso que não vê mais lugar nenhum para redenção. Particularizam a experiência. Diante dos seus próprios pecados, não vê o que possa haver salvação para eles. Do ponto de vista da lógica humana, não há mesmo. Foi por isso que Deus ofereceu Jesus Cristo como sacrifício para a apropriação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Não havia, irmãos, mais jeito para mim e para você. Não havia mais forma de sermos salvos. Não havia mais esperança. Mas quando Cristo morre na cruz, Ele rasga a cédula que tinha contra mim e contra você. O justo morrendo pelo pecador. A graça apagando todos os efeitos do pecado. E o manto da salvação foi estendido sobre toda a face da terra. Mas todos serão salvos? Não. Só quem crê.
Só quem crê na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se crê, será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. A salvação, irmãos, é oferecida em Cristo. E eu quero falar com você que ainda não se deixou invadir pela graça do Senhor Jesus. Porque ao contrário do que muitos pregam, a graça de Cristo ela é irresistível. Ele é o único capaz de salvar. Mas ele é educado. Ele não entra na sua vida à força. Ele só entra na sua vida se a porta estiver aberta para ele entrar. Deixe que o Senhor entre na sua vida. Abra a porta do seu coração, deixe ele entrar, porque se ele entrar, ele vai mudar tudo e vai ter festa. Aleluia. Bendito é o teu nome, Deus. Você, querido, precisa ter uma visão bíblica acerca da sua natureza. Você é pecador. Admita que você é pecador. Não se engane. Você é pecador. Agora, a mesma Bíblia que diz que você é pecador também aponta o caminho. O caminho é Jesus. Aleluia. Ele tem poder para salvar. Ele tem poder para transformar. Não ache que o pecado vai deixar você. Ele não vai deixar você um instante sequer. Um instante. Eu gosto muito da música de um cantor que diz que o pecado bate a porta da gente todo dia. Não é não? Não é assim que você se sente, não? Sem querer, irmão, você peca. Hoje eu fiquei invocado com o que fizeram lá em Brasília. Se bem que eu tenho ficado invocado todos os dias, né? Porque todo dia vem uma novidade de Brasília. Onde aqueles que são ricos se sobressaem e o pobre é jogado cada vez mais na cisterna, né? A injustiça impera no Brasil. Hoje consideraram a justiça brasileira uma messalina, porque é assim que tem se comportado. Aqueles que têm que fazer justiça no Brasil não têm feito. E eu rogo para que a justiça de Deus seja estabelecida, porque ninguém foge da justiça do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Então, enquanto que nós somos pecadores, a justiça de Deus nos alcança através do sacrifício de Cristo e a sua graça, o seu sangue na cruz do Calvário, nos purifica de todo o pecado. Hoje é noite de você aceitar essa redenção, essa graça oferecida pelo Senhor. Creia que a redenção dos seus pecados é possível. Creia que o Redentor lhe ofereceu perdão na cruz. Creia que esse perdão continua disponível para você. Creia que perdoado você pode ter uma vida com qualidade, que é a verdadeira vida cristã. Desde que Deus te declare você justo por meio da fé em Jesus Cristo. Um dia todos nós andávamos errante, mas agora nós sabemos em quem temos crido. Agora não há desculpa. Eu encontrei uma pessoa essa semana, ele disse assim: irmão, eu estou longe dos caminhos do Senhor e eu sei que a minha condição hoje é pior do que a anterior. Eu digo, e é mesmo. A Bíblia diz que é. A Bíblia diz que a condição daquele que conheceu a Cristo e deixou o seu caminho é terrível. Bom seria continuar na ignorância. Mas hoje, o Senhor convida a mim e a você para resolver os problemas com o pecado, para resolver os problemas da nossa vida. E eu quero dizer uma coisa para você. Assim como eu, você precisa de Cristo. Assim como eu, você tem que ter a Ele como Senhor da tua vida. Não basta ser religioso,
não basta vir à igreja. Às vezes a gente vem à igreja para tirar um peso da gente, né? Eu conheço gente assim. Eu vou na igreja para tirar esse peso que está sobre mim. Aí tira o peso, mas o vazio continua. Porque o vazio só é preenchido com Jesus. Eu lembro que eu andei um tempo longe do caminho do Senhor, e eu dizia para minha esposa: estou com um vazio tão grande, e um dia eu fiquei sem entender que vazio que era aquele, e alguém me contou uma história do infeliz das Costa Oca. Eu nunca encontrei esse cara, eu nunca encontrei ele, mas eu me senti o próprio infeliz das Costa Oca, né? Alguém que você bota a mão e vaza ele, porque há um vazio tremendo. E sabe o que eu descobri? Esse vazio só pode ser preenchido com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nessa noite é estendida a graça do Senhor sobre a tua vida. Nessa noite, Jesus usou a sua palavra para dizer que não importa o que o mundo ache, não importa o que você acha, a verdade é, todos nós carecemos da glória de Deus. E a glória de Deus só é encontrada no sacrifício, na graça imerecedora da pessoa do Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que a gente passa um momento de dor, mas sabemos que a alegria virá ao amanhecer, porque sabemos que estamos embaixo, escondido embaixo da graça do Senhor Jesus. É essa graça que o próprio Deus quer que você corra para ela. Alguém nessa noite que abraça essa graça e decide andar com Cristo? Se você está aqui e o Senhor falou contigo, faça um sinal.